Olá para todos, muito boa tarde. Esta é mais uma rubrica Ler Sem Ver e hoje trago um livro bastante especial, um livro que me marcou muito, até porque eu, muito recentemente, ainda está muito fresco na minha memória, passei pela mesma situação. É um livro escrito por uma autora italiana, Paola Peretti, e chama-se A Distância até à Cerejeira. Este livro conta a história de uma menina que se confronta com uma doença irreversível nos olhos, que a levará até à cegueira, a doença de Stargardt, que vai progredindo até à cegueira total. E ela, apesar de já saber que vai ficar cega, vai tentando se adaptar. Eu calculo que para as crianças também deva ser difícil, embora depois, com o confronto da cegueira, acabem por se adaptar mais rápido, até porque o cérebro das crianças é mais moldável do que o cérebro dos adultos. Acabam sempre por se adaptar quando cegam em tenra idade, mais do que adultos que já cegam tarde, como foi aqui o meu caso. Ela serve-se da cerejeira como referência, é ela o seu refúgio. A cerejeira fica no recinto da escola e ela vai se refugiar lá. Aliás, ela planeia depois, quando perder a visão, refugiar-se lá. É fruto das histórias que o pai lhe conta. Ela acaba por travar amizade com uma auxiliar da escola que tem um cancro terminal. É ela a melhor amiga, também tem um amigo lá na escola que a leva a conhecer alternativas que pode fazer mesmo deixando de ver. Isso às vezes não é fácil quando nos confrontamos com situações que nós gostávamos de fazer e chegamos à conclusão que já não conseguimos fazer. É uma grande dor neste processo da perda de visão. Por exemplo, ela via que já não conseguia subir à árvore tão rápido, que não conseguia já jogar futebol com as outras crianças, foi perdendo a capacidade de ler e como eu compreendo esta situação, porque ainda me lembro bem, eu trabalhei até perder a visão e coisas que eu fazia, não tinha dificuldade nenhuma em fazer quando estava a trabalhar. Depois já eram grandes desafios, por exemplo, marcar, pôr o visto, confirmar alguma coisa, já era complicado, uma coisa que eu nem demorava um minuto. Ali era capaz, tive alturas de não conseguir pura e simplesmente fazer. Uma das coisas que a mim me aconteceu e a esta criança também acontecia era ter perdido a capacidade de ler ou de escrever a tinta. Eu, como bem sabem, eu andava sempre com os livros atrás, não saía de casa sem um livro. Gostava imenso de ler e foi uma tristeza muito grande ver que não conseguia ler os livros a tinta. Eu agora leio em formato digital, mas na altura não estava muito ciente deste mundo dos livros digitais. Por acaso agora até leio mais, mas naquela altura foi um choque muito grande. Eu às vezes punha-me a ler um livro, era capaz de chegar ali a meio da página e já não conseguir ler mais nada. Esperava um bocadinho, só que depois já não me lembrava onde é que ia. Era um problema. No trabalho acontecia a mesma coisa. A claridade de um computador ou de uma luz ou de outra coisa qualquer pura e simplesmente me faria à vista. São situações que chegamos à conclusão que já não conseguimos ter a capacidade de fazer aquilo que fazíamos. Em termos de adaptação, de adaptação à vida. Por exemplo, andar em casa com os olhos fechados, como esta criança andava, contar os degraus das escadas.
Eu agora, eu por acaso, comecei a fazer isso quando me apercebi que estava a perder a visão. Eu comecei a perder a visão em dezembro de 2018 e a partir daí até maio de 2019, a altura em que, em virtude da operação, perdi o resto. Apenas só vejo a claridade e algumas cores, se elas forem fortes. Mas eu consegui memorizar quantos degraus é que existiam nas escadas, porque se nós conseguirmos, as escadas até nem são um problema para nós. Eu tive de fazer esse exercício. Por exemplo, quando eu saía de manhã à rua, eu tinha dias que acordava e não conseguia ver nada, via tudo baço. Para terem uma ideia, como enfiar um saco transparente daqueles dos legumes na cabeça e tentar ver as coisas através desse saco. Era assim, basicamente, que eu às vezes acordava e não havia problema em ir correr para a rua, porque ainda havia as luzes, ainda conseguia. Não corria tão rápido porque tinha sempre de travar, mas lá está, eu conseguia correr na rua. Agora não posso. É uma das coisas que mais me dói fazer. Lá está, é o que eu digo, as crianças neste processo de perder a visão, se calhar provavelmente não sentem tanto, porque as perdas são menores do que as da pessoa adulta, que já está estabelecida, já tinha uma vida, trabalhava, algumas até tinham família, e deparam-se com uma situação destas. É completamente... E as coisas de que sentem falta, há mais espaço para as educar noutras tarefas, noutras coisas. Por exemplo, esta menina ganhou a paixão pela música. Pronto, é uma coisa que ela consegue fazer sem ver. Pode sempre ganhar o gosto pela música. É muito difícil uma pessoa adulta com 40, 50, 60 anos, eu perdi a visão depois dos 40, educá-la para um novo passatempo, ou bem que se adapta àquilo que ela já tem, ou então é muito difícil e é mais doloroso ainda, porque houve muita coisa que ficou para trás. Outra coisa que perguntam é se adapta melhor uma pessoa cega, que já nasceu com a cegueira, a outra pessoa que perdeu a visão. É assim, isto depende da perspectiva ou da forma como foram educadas as pessoas, né? Na minha opinião, as pessoas que eu conheço que são mais autónomas são as pessoas que já nasceram cegas. Mesmo as que se adaptam mais ao trabalho, são as pessoas que já nasceram cegas, que sempre tiveram a sua vida de acordo com a cegueira total. As pessoas que perdem a visão mais tardiamente têm sempre aquele trauma a ultrapassar. Eu ainda hoje me sinto triste, me custa acreditar que isto me aconteceu. E depois há uma coisa, por mais que nós saibamos que vamos cegar, e daí a minha identificação aqui com esta personagem, a Mafalda, por mais que nós saibamos que vamos cegar, nós, quando chega o dia de nos confrontarmos com esta situação, é um choque, ficamos completamente sem chão, é um problema, não sabemos para onde nos virar. É a escuridão, mais do que a escuridão da vista, da falta de vista, é a escuridão da alma. Não... Comigo aconteceu isto é um bocado suspeito, porque a par da perda de visão foi uma situação muito traumática. Teve ali uma dor associada que eu jamais vou esquecer. Mas depois há pequenas coisas no dia a dia, e a mim acontece-me, que me fazem sentir uma certa tristeza. Eu lembro-me que, por exemplo, nunca mais me ver ao espelho, nunca mais ver como é que sou agora. Passaram 2 anos,
Seguia muita gente nas redes sociais, não sei como é que agora estão os meus amigos. Uma outra coisa que sempre me gostei foi de ver futebol na televisão. A partir de 2019, para aí janeiro, fevereiro, começou a não ser possível acompanhar. Acompanhei até onde eu pude. Eu acho que até foi mais tarde, acho que foi aí em abril, até porque já não conseguia olhar para a claridade da televisão, feria-me os olhos. Até eu tive uma altura que andava mais com as luzes apagadas do que ando agora. E então eu tenho sempre ali a tomada, aquelas tomadas vermelhas, aqueles interruptores, até isso me fazia impressão nos olhos, andava de tal maneira que só queria a escuridão, e daí não ter conseguido ver futebol, e foi uma das coisas que eu perdi. Cada vez que há um jogo de futebol é um bocado triste eu não conseguir ver um golo. Dizem-me que um golo foi bonito, é muito complicado às vezes. Eu não conseguir sequer lembrar-me como é que era a cara dos jogadores que eu gostava de ver jogar, as suas jogadas, os seus golos. Mas aquilo que mais me custa é não poder ir para a rua correr. Isso a mim foi a grande perda. É que eu andava sempre na rua a caminhar, a correr, e a grande perda foi esta. Isto foi gradual. Eu lembro que no dia em que isto aconteceu, o que mais me revoltava foi eu ainda ter ido pelo meu próprio pé até ao hospital, e passado 5 horas já estar assim. E este livro marcou-me muito por causa disso. Esta criança simplesmente adormeceu e acordou já sem a visão. Ela já sabia que isso que acontecia. Depois também o tentar esconder dos pais, da família, que estava assim. Eu também fiz a mesma coisa para que os meus pais não sofressem, os meus familiares. Eu lembro-me que em dezembro de 2019 fui passar uns dias a casa e tentei ao máximo esconder o que se estava a passar. E houve um dia em que eu peguei um livro que até era pequeno. Fiquei bastante triste por já não o conseguir ler. Houve uma altura que fui para a rua, as árvores, a estrada, tudo era uma neblina. E eu pensei, mas como é que eu vou enfrentar aqui esta situação? Só que eu nessa altura eu tinha dias que via melhor, tinha dias que via pior. Dava para gerir isso. Havia dias no trabalho mesmo que eu vinha bem, que eu estava bem, e depois chegava ao final da tarde já não via nada, ou ao contrário. Dias em que eu vinha de manhã e não via nada, e à tarde já conseguia ver. Isto andou assim 6 meses, não foram 6 dias, e eu compreendo o que é que esta criança passou, o facto de esconder aos pais que via cada vez pior, embora os pais soubessem que ela que já tinha este problema, e pronto, temos que fazer estas doenças. A vida nem sempre é justa. Resta nós tentarmos viver com aquilo que temos, e para mim aquilo que eu tenho ainda é a capacidade de ler, e a leitura é uma coisa que eu continuei a fazer. Houve ali aquele choque inicial, mas depois através dos livros digitais continuo a ler, e a ler ainda mais, porque eu lia muito devagar porque não conseguia ver. E os livros para mim são o meu refúgio, são o meu porto-abrigo, são ainda aquilo que me liga ao mundo, e para mim um livro é sem dúvida a melhor companhia possível que possa ter nesta escuridão, e ler é sem dúvida o melhor remédio para tudo, mesmo para
estas vicissitudes da vida, que por vezes nos roubam a capacidade de ler, mas não roubam a capacidade de pensar, de sonhar e acreditar que a vida tem de seguir em frente e que tenhamos sempre de fazer alguma coisa e conquistar o nosso lugar nesta vida, por mais difícil que isto seja. Para a semana volto com outro livro. Até lá, não deixem de ser felizes e, acima de tudo, seguir os vossos sonhos.